Fala galera, há quanto tempo que eu não faço um vídeo aí pra vocês? E eu vim aqui trazer o clássico vídeo das prateleiras do Campeonato Brasileiro com as previsões. Vão ser aí 4 prateleiras, 8 na última, 6, 5 e 1. E sendo esses 5 na ordem. As duas primeiras prateleiras não tem ordem, a segunda prateleira tem ordem e aí um só lá no topo, que é o grande favorito ao título. Eu já deixo o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Você que está vendo no Instagram, não deixa de seguir a página e compartilhe com os amigos aí esse vídeo. Dito isso, vamos para o vídeo. Vamos começar lá na de baixo, né? Eu acho que o primeiro time que tem que entrar nessa prateleira, lembrando que não tem ordem, mas é o primeiro que eu vou colocar, é o Cuiabá. O Cuiabá é um time que, se ele não cair, eu acredito que seja um milagre. Eu acredito que esse é o principal candidato aí ao rebaixamento. Outros dois que eu vou colocar nessa última prateleira também, que eu acho que brigam forte para não cair, são o Goiás e o Coritiba. O Goiás também foi eliminado da Copa do Brasil, também já deixou a competição na primeira fase. O Coritiba ainda segue na Copa do Brasil, mas é um time que oscila bastante. Não costuma ficar sequências longas na Série A nos últimos anos, então é um clube que pode aí brigar para não cair. Eu coloco esses dois, é o Coritiba e o Goiás, também nessa última prateleira. E aí tem sempre um time grande que briga pra não cair. Eu vou colocar mais de um dessa vez, já vou adiantando pra vocês, mas o próximo que eu vou colocar é o Santos. São 3 anos seguidos que o Santos não classifica pros 8 do Campeonato Paulista, que briga pra não cair no Campeonato Paulista. No Brasileiro tem acabado melhorando e não caído, mas eu acho que esse ano, com a subida de times grandes, com as SAFs, com tudo mais, apesar de times que são SAF não estarem bem, eu acho que o Santos vai brigar. Não tô cravando que vai cair, mas eu acho que o Santos vai brigar aí na parte de baixo da tabela, vai brigar pra não cair. Falando em SAF, um que vai entrar nessa última prateleira porque não se acertou ainda, a gente não sabe o que pode acontecer, o campeonato é longo, é o Bahia. Mesmo comprado aí pelo Grupo City, eu acho que o Bahia ainda não se encontrou na temporada, tomou goleadas históricas, Copa do Nordeste, não vai bem. É um time aí que pode oscilar bastante, não sei se vai ter um começo de brasileiro muito bom, pode se complicar e brigar na parte de baixo da tabela, pode não cair, mas eu acho que vai ter um campeonato difícil, não vai ser um campeonato tranquilo pro Bahia. E tem uma dupla carioca que eu acho que vai brigar na parte de baixo da tabela, o Botafogo e o Vasco. O Botafogo não classificou nas semifinais do Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil o time segue, mas segue daquele jeito. E o Vasco, já eliminado da Copa do Brasil pelo ABC de Natal nos pênaltis, na segunda fase. O Vasco ele classificou no Campeonato Carioca em segundo lugar, na frente do Flamengo, mas foi eliminado pelo Flamengo na semifinal. São times aí que estão com dinheiro, que são safos. O Botafogo já é o segundo ano de Série A, o Vasco acabou de subir. Eu acho que eles vão ter um campeonato de oscilações aí, podem brigar aí na parte de baixo. Não aposto no rebaixamento de um dos dois, mas eu acho que vão brigar aí na parte de baixo da tabela. Outro que vai entrar aí nessa briga é o último da lista. Eu vou colocar o Fortaleza, porque o Fortaleza já foi eliminado da Libertadores, tudo bem. Pegou um tradicional Cerro Porteño, que é complicado. Vai jogar a fase de grupos aí de Sul-Americana. O Fortaleza, ele tá aos trancos e barrancos aí no começo da temporada, né? Ainda não disputou nenhuma competição a nível nacional, porque a Copa do Brasil ele entra agora na terceira fase, jogou a Libertadores e acabou caindo aí num confronto contra o Cerro Porteño. Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, não são muito parâmetro para uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Fortaleza pode ter um ano mais complicado que os últimos dois e brigar aí para não cair, lutar aí nessa metade de baixo. Lembrando que ano passado o Fortaleza ficou na última posição quase o primeiro turno inteiro, e aí no segundo turno deu uma reagida, quando justamente foi eliminado das Copas, né? Tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores da América. Eu acho que o Fortaleza pode ter a mesma sorte aí, já não tem a Libertadores, mas tem a Sul-Americana, que é um campeonato de nível fraco, que o Fortaleza pode se dar bem, mas no Brasileiro eu acho que o time vai brigar aí na parte de baixo da tabela esse ano. Agora vamos para a segunda prateleira, são 6 equipes nessa segunda prateleira, e aí eu vou colocar 2 paulistas, eu vou colocar o São Paulo e o Red Bull Bragantino nessa prateleira. Os dois times não fizeram um campeonato paulista de muito convencimento. O Bragantino chegou à semifinal, o São Paulo chegou às quartas de final, ambos foram eliminados pelo Água Santa, que é o finalista da competição. Ainda vai enfrentar o Palmeiras aí na decisão, deve perder, o Palmeiras favorito. Mas esses dois times já foram eliminados pelo Água Santa no Campeonato Paulista, que é um time fraco, é um time que não tem divisão nacional esse ano. Ainda também o São Paulo ainda não jogou as competições a nível nacional, né? O São Paulo ele vai jogar a Copa Sul-Americana, que ainda não começou a fase de grupos, né? Os brasileiros entram direto na fase de grupos. E a Copa do Brasil, o São Paulo começa já na terceira fase, porque ele foi o 9º colocado no Campeonato Brasileiro. E o Bragantino foi eliminado da Copa do Brasil, já está fora de uma principal competição, também vai jogar a Copa Sul-Americana junto com o São Paulo.
não tem um começo de temporada muito bom também, então esses dois times eu acho que eles vão ficar nesse meio de tabela aí, pegar uma Sul-Americana, tá de bom tamanho. E junto com os dois paulistas eu vou colocar também dois mineiros nessa prateleira, que são o América e o Cruzeiro. O Cruzeiro não começa o ano bem, né, que semifinal do Campeonato Mineiro com o próprio América foi eliminado. Ainda não estreou na Copa do Brasil, porque o Cruzeiro ele foi campeão da Série B, então ele começa na terceira fase, não tem competição internacional para jogar. O Coelho está na terceira fase da Copa do Brasil. No Campeonato Mineiro vai jogar a final contra o Atlético Mineiro, mas aí eu acho que agora o sarrafo tá ficando um pouquinho mais alto e o América acaba entrando nessa segunda prateleira de baixo para cima, o Coelho. E aí eu não queria colocar também, mas eu vou acabar tendo que colocar o Atlético Mineiro nessa prateleira. Assim, o Atlético Mineiro, ele não, desde que ele foi campeão brasileiro, né, da Copa do Brasil, ele não se encontrou muito, a última temporada não foi muito boa, o time acabou não conseguindo nem vaga direta para Libertadores, que pro elenco que tem era uma obrigação. Foi para pré-Libertadores, conseguiu a classificação, passou aí pelo Milionários na última rodada eliminatória e foi para a fase de grupos da Libertadores, vai jogar essa fase. Copa do Brasil também ainda não começou pro Atlético, ele entra agora nessas fases finais, mas eu não acredito, mas eu acho que tem times que já tiveram um começo de temporada melhor que o Atlético Mineiro, mesmo ele tendo sucesso em tudo que ele já disputou até aqui, né? Campeonato Mineiro ele tá na final contra o América, e na Copa Libertadores ele conseguiu o seu objetivo desse começo, que era se classificar para a fase de grupos. Conseguiu a classificação, mas eu acho que o Atlético não vai ter força aí ao longo do ano. E para fechar essa prateleira eu vou colocar o Corinthians. O Corinthians é um time que em Campeonato Brasileiro ele sempre vai bem, né? Faz um tempo que o Corinthians não vai mal no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista mal foi eliminado pelo Ituano nos pênaltis. O Corinthians também não começou ainda as competições, né? Copa do Brasil entra na terceira fase, Libertadores já começa na fase de grupos. E aí o Corinthians, ele para mim, ele entra aí, fecha essa prateleira, porque eu acho que os outros times eles estão com um potencial um pouco acima do Corinthians. Aí agora a gente vai na ordem, né? A segunda prateleira aí, do sexto ao segundo, a gente vai na ordem. E a sexta força para mim nesse Campeonato Brasileiro é o Grêmio. O Grêmio ele tá jogando ainda uma semifinal de Campeonato Gaúcho, né? Ainda não se definiu, ele perdeu o jogo de ida pro Ipiranga de Erechim. O Grêmio na Copa do Brasil também continua disputando a competição, vai jogar a terceira fase. Não tem competição internacional para jogar, isso pode ser bom pro Grêmio. A quinta força para mim é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o atual vice-campeão da Libertadores, é um time muito seguro, vai jogar a Libertadores novamente, vai jogar a Copa do Brasil agora na terceira fase. O Atlético é o que menos temos elementos para analisar, porque é um time que não joga o campeonato estadual com o time principal. Então o Furacão ele tem pouco elemento aí para analisar, não jogou nenhuma competição ainda, né? Entra nas competições agora, mas eu acho que o Furacão ele vai fazer mais um bom campeonato brasileiro aí, com conquista de vaga de Libertadores. Para mim o Atlético Paranaense é a quinta força do campeonato. A gloriosa quarta força para mim é o Internacional de Porto Alegre. O Internacional também está na semifinal do Campeonato Gaúcho, enfrentando aí o Caxias. O time não começou ainda as competições, a exemplo de muitos outros, não jogou ainda na Copa do Brasil, não jogou ainda na Libertadores da América, mas é um time muito bom, um time que sempre briga, né? O maior vice-campeão brasileiro de pontos corridos é o Internacional, tá sempre brigando de inúmeras vagas de Libertadores, inúmeras vezes no G4. É um time que em termos de Campeonato Brasileiro ele sempre vai bem, tirando 2016, que foi o ano que ele caiu, mas em via de regra o Internacional acaba indo bem em Campeonato Brasileiro. Para mim acho que é o quarto time aí. E aí a terceira força, o nosso pódio começando aí no Campeonato Brasileiro, é o Fluminense do Fernando Diniz. O Fluminense ele tá na final do Campeonato Carioca, tá com favoritismo nesse momento contra o Flamengo, mas aqui ele tá entrando antes do Flamengo, atrás do Flamengo. Por causa do potencial, gente. O Campeonato Brasileiro ele vai até dezembro. O Vitor Pereira não deve continuar no comando do Flamengo até o final do campeonato. O Diniz também pode não ficar. Mas o Fluminense, eu acho que o Flamengo tem mais gás, mais fôlego que o Fluminense para chegar com um elenco e tudo mais. O Fluminense, eu acredito que ele possa ir bem nas Copas. Eu acho que o Fluminense pode avançar muito bem numa Copa do Brasil e avançar muito bem numa Libertadores da América. E isso pode prejudicar o time no Campeonato Brasileiro por causa da falta de elenco. Não tem tanto elenco, tem um time muito bom. Mas as Copas eu acho que é o ponto mais forte aí pro Fluminense. E o Campeonato Brasileiro vai acabar deixando um pouco a desejar, mas pra mim ele entra como a terceira força do campeonato. E aí sobraram Flamengo e Palmeiras, que é o óbvio, né? Sobrarem esses dois. Eu acho que o Flamengo vai melhorar, o Campeonato Brasileiro termina em dezembro, a gente tem que lembrar muito disso, né? Muita gente faz análise no hoje. Hoje o Flamengo brigaria para não cair no Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro não é disputado em um mês, é até dezembro. Então o Flamengo vai melhorar, vai trocar o treinador provavelmente, o time vai deslanchar ainda, vai conseguir grandes feitos. Mas o Palmeiras já está encaixado, já está regular, já é o atual campeão brasileiro, tem 2 Libertadores recentes, está com o mesmo treinador, o time está indo bem, está jogando bem, vai ser campeão paulista contra o Água Santa. Duvido muito que aconteça uma zebra nessa final, ainda mais em 2 jogos. Então eu vou colocar o Palmeiras em primeiro
e o Flamengo em segundo. Ah, tô cravando que o Palmeiras vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Não, não tô cravando que o Palmeiras vai ganhar o Campeonato Brasileiro. É um palpite, né? O campeonato é muito longo, muita coisa acontece até o final do ano. Então, o Palmeiras para mim em primeiro, o Flamengo em segundo. Essas são as prateleiras aí do Campeonato Brasileiro. Não deixa de se inscrever, ativar o sininho para as notificações e dar um like nesse vídeo. Tamo junto e até a próxima.